Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos começando hoje, 9 de janeiro, mais um estudo da nossa sequência semanal, dando as boas-vindas para todo mundo. E à guisa de abertura, antes da prece, nós vamos solicitando a Luciana Marins para que ela possa cantar uma música introdutória para o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Luciana, você, por favor. Se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia as asperezas da amargura. E sobre as trevas de miséria e ruína, acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera. O Mestre amado seguirá contigo. Ama a cruz que te ampara, regenera, envolvendo-te em santa primavera. O Mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. Muito bem, muito obrigado, Luciana. Nós, então, vamos complementando a nossa abertura formalmente, agradecendo a presença de todos e convidando para que juntos possamos fazer a precezinha que vai dando início ao nosso estudo da mediunidade de hoje. Que nós possamos imediatamente lembrarmos do Divino Mestre, Jesus de Nazaré, de Maria, sua mãe, de José, dos apóstolos, dos discípulos e de absolutamente todos os benfeitores da nossa humanidade que dedicaram as suas vidas reiteradamente ao nosso progresso e nosso benefício, para que tenhamos hoje a assistência possível deles também, e onde quer que estejamos, sobretudo nos nossos lares, possamos ter a visita destes espíritos queridos
que na companhia dos nossos anjos de guarda estarão nos ajudando, magnetizando a água que separamos e nos dando como que um passe espiritual com vistas à nossa saúde a todos os níveis. Que o estudo de hoje seja guiado pelos amigos queridos que nos supervisionam e que todos tenhamos um bom proveito de mais um encontro desta família que se dedica já há um bom tempo a esses estudos. Que nós, enquanto nos dedicamos aos temas, mantenhamos-nos como que em ressonância com os amigos espirituais, numa atitude de doação fluídica, ajudando em tudo que eles promovem pela saúde, pelo bem-estar, pela paz de pessoas no mundo inteiro, que é também todo um desejo de nós todos por aqui, em colaboração fraterna com as demandas tão delicadas que temos no mundo atualmente. Felizes e agradecendo a Deus e a Jesus, podermos, como uma família, estarmos abraçados, estudando e avançando um pouquinho na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Bem-vindos todos. Eu queria lembrar que a apostila, nós vamos agora retomando-a pela página 73. Programa número 2, módulo 1, tema número 7. Uma questão assim, à parte, é que algumas pessoas estão presentes no grupo e é natural uma ou outra chegando por primeira vez, mas é importante colocar o nome, o seu nome. Então, eu vejo, por exemplo, iPhone, pelo menos 2 das janelas, e às vezes eu fico sem saber, não é? Porque não há uma identificação. Então, quando puderem, não é nada urgente, coloquem, substituam, não é, a identificação do celular pelo nome da pessoa que vai estando presente, tá bom? E a outra ideia, sempre válida, quando as pessoas forem entrando, é de deixar, antes do tempo das perguntas, os seus, como que, microfones no modo silencioso, tá bem? Então, gente, vamos em frente. Olha só o tema número 7, que nos aguarda agora, chama-se assim, o animismo na prática mediúnica. Então, essa é uma questão muito interessante, ela é algo que nós devemos mesmo ver de perto. E antes de começarmos, lembrarmos de Kardec. Quando no Livro dos Médiuns, ele nos esclarece que os fenômenos psíquicos podem ser fenômenos anímicos e mediúnicos. Então, os fenômenos anímicos são também muito importantes para cada pessoa, para cada candidato a médium, para cada ser humano, porque nós somos alma. E animismo vem da origem ânima, de tal maneira que são fenômenos psíquicos, como Allan Kardec deixou muito bem no Livro dos Médiuns. Depois nós vimos que os fenômenos mediúnicos podem ser de mediunidades de efeitos intelectuais,
e de mediunidades de efeitos físicos. Então, são dois grandes grupos de expressões diferentes, todas elas mediúnicas. Por exemplo, psicografia é um exemplo de mediunidade de efeitos intelectuais, não é? E, por exemplo, a tipologia, as materializações dos espíritos, a mediunidade de cura, como foi expressão do próprio Kardec, são exemplos de uma mediunidade de efeitos físicos. E sempre que pensarmos em efeitos físicos, lembremos do ectoplasma. Lembremos desse tal de fluido vital, que só os encarnados possuem, porque ele tem origem e existência no duplo etérico. E só quem tem duplo etérico é a vestimenta carnal. Então, o duplo etérico, que pode ser exteriorizado e quase que inteiro, Albert de Rochat, um engenheiro francês, fez isto pela primeira vez, exteriorizou a partir de passes aquele que foi o duplo etérico de uma determinada pessoa encarnada. Então, vale a pena lembrar que duplo etérico não é do perispírito. Perispírito é um conjunto de outras túnicas. Podemos vê-lo como uma coisa só. E que, aliás, em geral, tem aparência humana, por causa do corpo astral, que pertence, este sim, ao perispírito. O duplo, não. Então, eu dei uma voltinha, lembrando essas questões, para nós nos situarmos e lembrarmos, desde logo, que fenômeno anímico é bem-vindo. Fenômeno anímico é fisiológico, é natural, pertence a qualquer um de nós. Então, outra coisa, a nível ainda de introdução, chama-se mistificação. Aí é um fenômeno voluntário, não que o anímico tenha que ser involuntário necessariamente, não. Mas mistificação é uma coisa enganosa. Então, é um caso à parte. Não é do dia a dia de médiuns ou candidatos a médiuns que conhecem alguma coisa da doutrina espírita e de boa vontade querem trabalhar com as suas antenas psíquicas, não é, dentro de uma proposta pessoal de exercício da caridade. Então, depois deste preâmbulo, vamos para o nosso texto. Então, amigos, vejam lá. Segundo a doutrina espírita, há dois tipos fundamentais de fenômenos psíquicos. Os anímicos, que Allan Kardec denomina de fenômenos de emancipação da alma, e os mediúnicos. Aqui vale a pena ainda mais uma observação. Os fenômenos de emancipação da alma, eles são anímicos, mas às vezes você rotula, por exemplo, sonambulismo. Sonambulismo é um fenômeno de emancipação da alma, mas também não deixa de ser um fenômeno anímico. Por isso que as expressões meio que são equivalentes. Sono e sonhos, letargia, catalepsia, está lá no Livro dos Espíritos, tudo isso. Exatamente no capítulo chamado da emancipação da alma. Então, todo mundo pode viver isto, ter vivido antes, viver amanhã, tudo isto é positivo, tudo isto é bom. Então, vamos seguindo. E os mediúnicos? Recomendamos rever o tema número 6, emancipação da alma,
do programa anterior, da outra apostila. Quem não tiver consigo, porque entrou recentemente, a apostila número 2, que estamos vendo agora, ou a apostila número 1, eu vou pedir para a Vivi, assim que ela puder, ela repor para que quem daqui para frente, no grupo do WhatsApp, possa acompanhar normalmente. Pois bem, seguindo, a respeito do animismo, esclarece André Luiz. Alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações acerca do animismo, ou conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação, consciente ou inconsciente, dos médiuns em ação. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada, comandando manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual ou perispírito pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. Quando André Luiz fala de desdobramento do perispírito e a participação em características e consciência pensante, é que quando há o desdobramento do perispírito, a alma, dona daquele perispírito, dona daquele corpo, desdobra junto. E a alma é que permite, e na verdade que vivencia, o fenômeno anímico, porque ela é a sede da vida. Perispírito é importantíssimo, mas ele também é vestimenta. Vestimenta muito sutil, se eu comparo com o corpo físico. Seguindo. Com essas explicações preliminares, fica clara esta outra orientação do Livro dos Médiuns, pois é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isto, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. É bacana isto, porque é uma maneira dele lembrar que, em geral, e é bem assim, aqueles que têm facilidade para o desdobramento consciente ou inconsciente, para a emancipação da sua própria alma no dia a dia ou durante a noite, onde há lembranças de atividades durante aquelas horas, né? Também são aqueles que são médiuns, porque a saída do corpo, o desdobramento, a emancipação é importante tanto para o mediunismo como para os fenômenos anímicos. Por isso que é comum uma mesma pessoa ter essas facilidades, as duas, dentro daquele kit de fenômenos psíquicos que Allan Kardec começa a colocar no Livro dos Médiuns. Tá bem? Seguindo, para que ocorram fenômenos anímicos, faz-se necessário que o encarnado desprenda-se momentaneamente do seu corpo físico. Cuidado, desprenda-se não quer dizer que ele desencarne. É um desprendimento que varia de pessoa para pessoa em termos de graus, mas tem que ter um desdobramento básico, mínimo, para que esta expansão da alma e do perispírito permitam como que
os fenômenos anímicos ou mediúnicos. Pois bem, e por si mesmo tome conhecimento da realidade extrafísica, percebendo-a de acordo com o seu entendimento. Nessas circunstâncias, pode perfeitamente comunicar-se com outros espíritos, tanto desencarnados como encarnados. Encarnados que, por sua vez, estando na sua cidade, no seu ambiente, no lar, por alguma ação benéfica, eles são trazidos para manifestações, porque eles, no fundo, óbvio, são também almas ou espíritos, e eles podem vir de longe para aquele grupo mediúnico e ali manifestar-se. Isso tem sido uma prática de muitos anos que nós estamos acompanhando. Por exemplo, quando um paciente mora muitos milhares de quilômetros e é preciso, além da desobsessão, além da assistência aos desencarnados, ligados a este paciente, criança ou adulto, que ele receba um atendimento por parte da equipe desencarnada e encarnada. Então, os anjos tutelares, os benfeitores do trabalho, têm recursos para isto, e eles, então, desdobram o paciente, ele incorpora no médium para conversar, como se ele fosse um desencarnado, para um diálogo fraterno, amoroso, e, muito especialmente, para ele receber da imposição de mãos o passe de alguém que integra a nossa equipe, ou uma equipe qualquer, de tal maneira que o perispírito, uma parte dele, fica lá, junto do corpo onde o paciente reside. Ele pode estar dormindo ou acordado. E então ele é trazido, uma parte fica controlando as coisas automáticas da vida corpórea. E a parte mais mental, intelectual, mais perto da essência da vida, que é a alma imortal, é trazido para o devido benefício. Outra hora podemos até lembrar de alguns casos. Estas coisas têm acontecido todos os dias, quase, com a maior naturalidade. E na medida que o grupo, a equipe, se familiariza, entende isto como algo natural, simples e lógico, você vai tendo condições de equipe para que, sempre que isto é preciso, é benéfico, a espiritualidade se utiliza desse preparo da equipe e procura beneficiar cada caso dessa forma também. Muito bem, então vamos adiante. Durante esse desprendimento ou emancipação, que pode ser mais ou menos duradouro, diz-se que o encarnado encontra-se desdobrado em estado semelhante ao do transe. É um transe, só que não é um transe mediúnico, é o transe anímico. Transe é transe, tudo é transe aqui. Assim, meus amigos, há situações em que não há uma comunicação mediúnica propriamente dita. É o encarnado que transmite o próprio pensamento como produto de interpretações pessoais, retiradas dos arquivos de sua memória integral, profunda, oriundas da reencarnação atual ou de reencarnações pretéritas. E aí ele manifesta com uma, às vezes, aparência de que é um desencarnado.
mas é ele, o médium, que está vivendo aquilo. E outra observação que vale a pena nesse ponto é lembrar que num trabalho de desobsessão, a vidência ela é muito importante. Quando você abre um caso de um paciente grave ou de um drama coletivo, então nós nos valemos muito da vidência de A, de B ou de C, que fazem parte da equipe. E os médiums, quando estão vendo e descrevendo os acontecimentos no presente, na atualidade ou no pretérito, eles estão vendo porque estão desdobrados. Então, o desdobramento facilita muito a vidência. Então, é um fenômeno algo anímico, porque ele está desdobrado e te escrevendo, mas é mediúnico, porque é evidência. E aí ele tem, obviamente, algum contato com os espíritos. Não necessariamente comunicando-se com eles, como na psicografia ou psicofonia, mas descrevendo pela vidência. E vidência é fenômeno mediúnico. Mediunidade de vidência. Mas ele só vê se ele estiver desdobrado, fora do corpo. Se ele estiver bem acoplado, como a maioria fica no dia a dia, ele não vê, diria minha avó, patavina. Vamos adiante? Continuando, é o encarnado que transmite o próprio pensamento como produto das interpretações pessoais retiradas dos arquivos de sua memória integral. Depois, é por essa razão que nem sempre é possível afirmar se uma mensagem é efetivamente de um espírito comunicante ou se procede da alma do médium. E aqui é curioso porque pode ser uma manifestação que traduz um sofrimento, uma experiência dolorosa. E aí todos vão pensar que é um desencarnado que foi trazido para se comunicar, para receber o diálogo, a oração, o passe, e depois ser levado de volta para uma região mais feliz no mundo dos espíritos. Mas, às vezes, é o próprio médium, porque os médiums são seres humanos como outros quaisquer. Mesmo aqueles que hoje, numa reunião qualquer, já demonstrem uma boa experiência ou já trabalhem há muito tempo. Nada impede que, num determinado dia de reunião, haja uma manifestação que sugira que é um desencarnado, mas que, na verdade, pode ser do psiquismo e da alma do próprio médium. Porque ele, claro, é uma alma como qualquer outra. E ele já sofreu inúmeras experiências no passado e, às vezes, na vida atual, que merecerão oportunidade de tratamento por parte de todos os envolvidos da equipe. Não é verdade? Vocês se dirigissem a uma reunião, vocês não estariam atentos, lembrando que todos estamos precisando de ajuda, de acolhimento quanto às nossas dificuldades, de problemas muito sérios que foram vividos antes, né? E o animismo aqui, ele permite esse socorro. E, às vezes, ele é espontâneo aos olhos humanos, mas ele é provocado pelos benfeitores daquela reunião e aqueles que mais diretamente querem ajudar a aproveitar a oportunidade para espiritualmente trazer a melhor ajuda possível
para o encarnado médium. Está certo? Então vamos adiante. De novo ele diz, nem sempre é possível afirmar se uma mensagem é de um comunicante ou é do médium. Para distinguir o que é de origem mediúnica ou anímica, Allan Kardec recomenda. Allan Kardec recomenda, mas isso não é uma necessidade. Porque para quem dirige, para quem convive, muito pouco importa se é um irmão desencarnado ou se é alguém da própria equipe que está, na maioria das vezes, funcionando como médium, mas que uma vez ou outra pode ser aquela que vai dar origem ao tratamento de uma questão pessoal em geral. Muito grave, muito séria, e daí a necessidade de acolhimento. E na maioria das vezes isso fica no anonimato, até para preservação do médium. Quanto a ele próprio, sem que ele se dê conta que aquilo, na verdade, tem origem nele mesmo e dos demais integrantes da equipe. Compreendido? Kardec, pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre, o grau de desdobramento é maior. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum. É por isso que vos digo, estudai e observai. Seguindo adiante, dentre os fenômenos de emancipação da alma, Allan Kardec põe em evidência o sonambulismo e o êxtase, que podem ser observados na prática mediúnica. Sabemos que o sonambulismo pode ser provocado por ação magnética, mas pode ser espontâneo. Mas o que se manifesta na reunião mediúnica é o natural, considerando estas explicações de O Livro dos Espíritos. O que ele quer dizer aqui? Nas reuniões mediúnicas é mais o espontâneo e menos o provocado. Outra observação, que talvez um ou outro de vocês aqui hoje possam até se identificar. Muitas vezes, os médiuns ostensivos da vida adulta foram sonâmbulos na infância ou na juventude. Por quê? Porque os dois fenômenos dependem de um processo raiz, que é o desdobramento. Então, dependendo do nível do desdobramento aos 10, 8, 15 anos, essas pessoas, em casa, em geral, durante a noite, podem manifestar um sonambulismo muito evidente, requerendo, claro, os cuidados dos pais. Quando os pais são espíritas, ou ao menos espiritualistas, ouviram falar, não é, destes fenômenos, ótimo. O problema é quando não tem ideia. E aí vou brincar um pouquinho. O caso vai parar na pediatria, porque são fenômenos que preocupam os pais, às vezes, não é? Ver uma criança te deslocando em casa durante o sono, em plena madrugada, com um jeito completamente diferente do seu normal. E, às vezes, não se permitindo um diálogo entre os pais e aquela criança quando ela está vivendo o fenômeno. Muito bem.
Seguindo adiante. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas, dotadas de organização especial, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético só difere do natural pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa em pôr em dúvida, a despeito dos admiráveis fenômenos que apresenta. Estamos lendo um texto do Livro dos Espíritos, portanto, Kardec. Kardec lembra também que o sonambulismo é um estado de independência da alma, mais completo do que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Na verdade, o sonambulismo pode ser classificado como de natureza mista, isto é, anímico-mediúnico, segundo o seguinte esclarecimento de O Livro dos Médiuns. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos comuns. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal e mais amplos os seus conhecimentos, porque a sua alma está mais livre e ela tem, por que mais livre, mais fácil acesso à sua bagagem histórica espiritual e também a sua sensibilidade lhe permite depreender melhor sobre o mundo à sua volta, próximo e até distante. Muito bem. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele, agora é mediunidade. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também pode fazê-lo com um sonâmbulo. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Então, o sonambulismo é um fenômeno anímico, mas ele é muito parecido com a mediunidade da vidência. E os dois exigem o desdobramento. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. O que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, quase sempre lhes é sugerido por outros espíritos. No caso do fenômeno mediúnico, mas que também pode ocorrer por uma emancipação da alma animicamente, que permita que esse encarnado desdobrado perceba muito bem a realidade próxima ou distante. E eu ainda diria, do presente, do passado e do futuro.
Tudo depende do psiquismo de cada pessoa, do treinamento, da experiência prévia. Em outras encarnações, quando os médiuns de agora, e, portanto, passíveis do desdobramento e da emancipação, já foram trabalhadores nesta área em outras épocas. Porque a experiência anterior passa a ser patrimônio de qualquer um. E fica tudo mais fácil de se repetir em qualquer época. Muito bem. O espírito André Luiz, por sua vez, transmite exemplos de sonambulismo ocorridos na reunião mediúnica, apresentando-nos esclarecedoras informações. Em especial, destacamos o assunto nas seguintes obras. E aí ele vai citar daquela série, todas elas ligadas à mediunidade. E tem Nos Domínios, capítulo 3, Equipagem Mediúnica. No capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica. Número 11, capítulo, Desdobramento em Serviço. São muito importantes as informações relacionadas aos médiuns Antônio Castro e Celina. Então, como ninguém vai lembrar agora destes itens, fica o convite para que vocês, hoje ou amanhã, não é, tendo estes livros consigo, mesmo não apenas o livro físico, mas em PDF, todos eles nós podemos passar para vocês. Eu os tenho todos em PDF também. E aí vocês vão fazer a leitura e vão correlacionar o estudo, o tema de hoje, com estas lembranças dos autores da apostila de referências de André Luiz a respeito. Item 2, Missionários da Luz, capítulo 16, Incorporação. Destaca-se a médium Otávia. E no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 21 e 23. 21, Desdobramento. 23, Animismo. Há esclarecedoras informações relacionadas à mediunidade e ao animismo, que é o que nós estamos estudando essa noite. Então, fica a dica, fica a sugestão e fica como que um tema de casa. Todo mundo, até na semana que vem, poderá pesquisar e fazer essa correlação com essas referências citadas. E aí, na semana que vem, nós vamos começar por aqui. E aí eu vou pedir para que um que outro nos esclareça sobre a leitura que fez. Tá bem? Ou seja, é para todos fazerem. E não é para não virem na reunião, é para virem, mas com o dever de casa, vamos chamar assim, na ponta da língua. Combinado? Seguindo adiante mais um pouquinho e concluímos a leitura por hoje. Todas as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia, evidência, audiência, que são as mais comuns, trazem o teor anímico do médium. Isso é muito bonito e muito importante, né? Uma vez que este não age como uma máquina de recepção e transmissão da mensagem do espírito comunicante. Ele é um intérprete do pensamento do espírito, ou seja, os matizes do médium também se apresentam. Ou seja, se o mesmo espírito, nas absolutamente mesmas condições, ele se utiliza de um médium A, você vai ter características fundamentais deste espírito
mas matizes do médium. Se ele, no mesmo momento, numa reunião em paralelo, noutra sala da casa espírita, se manifesta por um outro médium, ele é o mesmo, traz as mesmas questões, mas o outro médium vai também carregar com seus matizes a comunicação. Então, esta é uma noção para nós termos em mente de diferenças naturais por causa da tonalidade psíquica do médium que está atuando. Pois bem, é por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal, pondera Allan Kardec, que por sua vez também explica: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Muito bem, vamos fazer assim, vamos interromper nesse momento, estamos na página 76, e daqui nós retomamos na próxima semana. Está bem? Mas nós vamos fazer assim, nós vamos abrindo para as eventuais questões sobre essa temática, que ainda não foi concluída, mas que já nos permitiria reflexões, não é? E até lembranças de experiências pessoais, tá bem? Então, temos uns minutinhos, podem se apresentar, se desejarem, e trazerem uma observação qualquer. Adriana, você levantou a mãozinha, não foi? Uhum. Doutor Sérgio, eu não entendi direitinho uma parte que o senhor explicou, não sei, talvez eu acho que eu não consegui entender. O médium, ele pode, tipo assim, manifestar, às vezes, algo dele da vida passada? É isso que o senhor explicou? Expliquei, Adriana, que às vezes, numa reunião mediúnica convencional de assistência aos desencarnados, que também poderíamos chamar de desobsessão, numa sequência de manifestações durante aquele período da reunião, vários médiuns dão comunicação, não é? Dependendo do horário total dedicado a isso do trabalho. E aí, um médium, seja ele A, B ou C, numa ocasião, naquela semana, quando tudo indica para todos os envolvidos, e até para ele próprio, que se trata de um espírito desencarnado, na verdade, é anímico, é ele que lá, vamos dizer, da sua intimidade histórica, pessoal, e por uma necessidade a seu benefício, como todas as comunicações mediúnicas de desencarnados são para benefício deles. O médium também tem toda uma história e aquilo pode brotar. E aí o dirigente ou ela, ele vai lidar com aquela manifestação que parece psicofônica, mas ela é anímica. Pode não ter nenhum espírito, a não ser os benfeitores. É algo do seu passado vindo à tona. E ele manifesta exatamente igual a um desencarnado.
Por isso que muitas vezes ninguém nota que não é um desencarnado. Ele é tratado como se fosse, e é para ser tratado como se fosse. Não tem nada de mais, pelo contrário. Pode ter como que em geral tem, como que uma utilidade terapêutica para o inconsciente do médium encarnado, por uma vivência que não ficou bem elaborada, bem tratada, ficou pendente, e é algo que vibra dentro da criatura, como pode acontecer com qualquer um que não é nem espírita, muito menos médium, coisas de vivências antigas que trazem conflitos até para a vida do dia a dia de qualquer um, a vida consciente, sem que a pessoa perceba de onde vem. E, às vezes, dentro daquele conflito, a pessoa adoece, acredita ou alguém recomenda que é preciso uma terapia. Então, isto é um benefício que a espiritualidade amiga pode oferecer, que, em geral, passa desapercebido, mas que tem, como para os desencarnados, uma excelente resposta benéfica para o protagonista. É isto. Ficou claro agora, Adriana? Muito bem. Legal. Então, o que mais, gente? Irmão, e gostava de colocar umas questões, posso? Pode sim, dona Adelina. Portanto, em primeiro lugar, voltando bem ao início da nossa aula, portanto, falou que havia, portanto, a mediunidade podia ser, portanto, dividida em duas categorias, digamos assim, gerais, portanto, de efeitos intelectuais e efeitos físicos, não é verdade? Eu tenho isto é uma curiosidade, não é assim tão importante para aquilo que estamos a discutir, porque também tenho mais duas questões a colocar. Eu li que a grande médium italiana de efeitos físicos, a Eusapia Paladino, sim, portanto, que às vezes, quando estava, portanto, a atuar mediunicamente, não é? Portanto, e materializavam-se espíritos à sua volta, que às vezes as pernas físicas do médium aparentemente desapareciam. Quem olhasse para o Zapa Paladino, não é? Do joelho para baixo, não viam as pernas pareciam desaparecer. Portanto, gostava de saber algo sobre isso. Mas tenho isso em mente. A outra coisa que eu queria perguntar, que acho que tem mais a ver com licença. Sim. Eu prefiro responder uma de cada vez. Está bem, pronto. Então, quanto a essa sua colocação, é um fenômeno inusitado. Por quê? Se a médium é encarnada, Eusapia, e aí se tira uma fotografia em algum momento do transe mediúnico e as pernas desapareceram, isso chama-se desmaterialização. Sim, eu sei. É um fenômeno raro, mas é um fenômeno possível. E mais interessante, Adelina, eu vou depois enviar para o grupo a fotografia dela sem as pernas. Você conhece? Eu conheço, eu a tenho comigo. Tá? A Eusapia é uma amiga muito querida, de tal maneira que essa foto, que é uma foto histórica, ela está disponível, e aí eu vou enviar para vocês. Então, aí é uma questão curiosa. Por quê? Porque dentro de um fenômeno extraordinário, há uma desmaterialização.
do Mas há próprio, de algum, uma sabe, parte. o doutor sabe o porquê disso acontecer, os mecanismos por trás dessa desmaterialização, que de facto é Olha, a inusitada. princípio é para doação fluídica Faz para determinados contextos terapêuticos. E aí, nós que somos pequenos e que doamos o ectoplasma do fluido vital, Sim. em casos extraordinários, pode haver uma doação mais veemente, que inclua aspectos do corpo. Mas é claro, terminou a reunião, tudo tem que voltar para ela se levantar e ir embora para casa. Claro. Mas é um fenômeno, é para chamar mesmo, é para impactar a ciência dessa fenomenologia. E isso aconteceu. Tanto Sim. é que foi histórico. Qual é a próxima, dona Adelina? Ok, acho que tem mais a ver com os nossos, conosco, que não somos como a Eusápia, pelo menos eu não sou, não é? Portanto, o que eu queria perguntar é se, por exemplo, vamos supor, em termos de vidência, uma vidente ou um vidente vê-se a si próprio, seu corpo espiritual, a deslocar-se com irmãos espirituais e também desencarnados e também encarnados, por exemplo, quando um grupo está em prece e vai em trabalho, não é? Mas uma vidente ou um vidente vê essa deslocação e vê-se a si própria inserida nesse grupo a atuar. Portanto, essa possibilidade de ver-se a si própria e os seus companheiros encarnados e desencarnados a atuarem ou a voarem ou em trabalho, pode ser classificado como um fenómeno anímico ou mediúnico? Olha, a princípio, ele é misto, porque ele é de desdobramento, Certo. e ele se dá conta da realidade, ele vê o seu próprio corpo sentado ou deitado, ele vê o seu próprio corpo astral, que é já do seu perispírito, ele vê entidades. Se ele vê entidades, é evidência. Se ele está tão desdobrado, né, e tendo esse grau de liberdade, é um desdobramento, é uma importante emancipação. E quando todo o ambiente tem espíritos, Sim. na reunião, no centro espírita, na rua, no metrô, em casa. Então, tem pessoas que veem espíritos com a maior naturalidade, porque tem evidência, porque em circunstâncias diversas se desdobra e vê. Então, é como se fosse algo misto, como deu para depreender durante a leitura da apostila, como às vezes é sutil separar uma coisa da outra. E como os dois fenômenos têm uma mesma raiz, que é o desdobramento, é natural que as duas coisas se confundam um pouquinho. Mas se confundam no bom sentido. Eu diria até melhor, se mesclam. São ambas as coisas no mesmo acontecimento, não é? É isso. Que tem o mesmo tronco, digamos assim. É isso. Está bem. Outra coisa que eu queria perguntar também, é possível, portanto, eu sei que eu penso que é possível, mas eu gostava de confirmar. Por exemplo, o irmão mencionou que, por exemplo, em trabalhos de desobsessão e não sei o quê, que a vidência é um instrumento de trabalho muito importante. Agora, através desse mesmo instrumento da vidência, é possível identificar num outro médium um fenómeno de animismo. Claro. Pronto, ok. Animismo no sentido de um fenômeno natural. O médium que tem uma vidência apurada e também é, portanto, alguém que já tem mais vivência, experiência, ele pode olhar no ambiente e ver, né, de maneira razoável, se há um espírito na frente dele ou na lateral
se comunicando por um colega da equipe, ou não. Ou não, pois, é Só isso. tem que ter um pouquinho de cuidado, Adelina, para não haver julgamento. Sim, mas Por isso, quê? claro, O claro. médium pode ser médium num fenômeno mediúnico, autêntico, só que o espírito que está fazendo a comunicação através dele não esteja ao lado, como muitos ficam para facilitar o envolvimento e o fenômeno mediúnico. O médium, dependendo das características dele, o espírito pode estar em outro país e Sim, haver uma ligação, uma ressonância psíquica, não é? Então, por exemplo, o doutor Eurípides pode estar longe num trabalho qualquer, mas ele está mentalmente ligado ao grupo, àquela reunião, àquele médium, e essa distância espacial, portanto, não é impedimento para manifestações tipicamente mediúnicas. E alguém que está do lado poderia, não vendo Eurípides, achar que a questão é anímica, ok. e não é. Só faltava essa ressalva. Tá Ok, bom? tá bom. Muito Obrigada. bem. Mais uma perguntinha para nós encerrarmos. Luiz Carlos. Ô, doutor Sérgio, eu passei por um fenômeno desse de desdobramento. Eu sou médio consciente. Aí tem uma pessoa que estava a 200 quilômetros de distância, aproximadamente, que estava com um problema sério de obsessão aproximadamente uns 15 a 20 dias, e a família não sabia mais o que fazer. Aí ligaram para minha esposa, pedindo para ela indicar um centro espírita nessa cidade. E minha esposa não conhecia nenhum centro espírita nessa cidade, que estava provavelmente a 215 quilômetros ou 200 quilômetros de distância. E era justamente na hora do nosso evangelho no lar, na minha cidade, Nazaré. Aí minha esposa pediu ao espírito que provavelmente me acompanha, que eu já conversei com o senhor algum tempo atrás, né? Como eu sou médico consciente, eu tenho dificuldade em saber até que ponto sou eu. E aí essa entidade se manifestou, disse à minha esposa para ligar para essa cidade onde estava a moça, naquele momento, e que ela desse um cálice, colocasse um cálice de água para ser fluidificada, e que em 5 minutos depois desse o resultado. Só que nesse momento, essa entidade que estava ao meu lado começou a dar passe numa poltrona que não tinha ninguém na sala. Nessa poltrona não tinha ninguém. Aí ele disse a ela que tinha trazido o perispírito dessa pessoa até ali, desdobrado o perispírito. Aí, assim que encerrou, ele pediu que ela retornasse a ligação. A pessoa estava boa. Ficou bom instantaneamente. Tanto que eu tenho até o áudio aqui no meu celular. São 54 segundos, né? Da sobrinha dessa senhora afirmando que foi algo assim espantoso para ela. Ocorreu uma cura em tão pouco espaço de tempo, que aproximadamente 5 minutos, a uma distância de 200 quilômetros, ou 215 quilômetros de distância. Muito bem, Luiz Carlos. Esse é um caso que tem a ver com os conteúdos de hoje. Então, o que eles fizeram? Trouxeram ou o próprio paciente desdobrado, o corpo ficou lá a 200 quilômetros de distância, mas a alma dessa pessoa, paciente, foi colocado na poltrona não tinha ninguém encarnado no plano físico, vamos dizer. Parecia uma poltrona vazia. Só que a alma e algo importante do paciente foi trazido, e você, não é, orando, dando passe, ajudando fluidicamente, houve o benefício que pode ser muito acentuado. E se houvesse também um fenômeno de obsessão, eles podem, tendo condições de equipe, além de trazer a própria paciente desdobrada em corpo mental, que nós chamamos, terem ajudado uma entidade ou outra qualquer que fazia parte
daquele sofrimento. Então, muito bom, Luiz Carlos. Com isso, nós vemos que esse estudo é muito importante e que ele vai ensejando, a partir desse conhecimento, atendimentos e benefícios que ficam muito bem, razoavelmente esclarecidos. E não o que poderia ser algo milagroso, entre aspas, na verdade é um conjunto de participação de amigos espirituais em prol da saúde humana. Muito bem. Obrigado, Luiz Carlos. Acho que temos tempo para mais uma perguntinha breve. Kátia, por favor. Boa noite. Boa noite, Kátia. Bem-vinda. Obrigada por me incluir no grupo. Doutor Sérgio, dentro do contexto, comigo aconteceu, que eu nunca soube o que foi que aconteceu realmente, me deram um nome de uma pessoa, era para ajudar a pessoa, só que não me deram detalhes, me falaram o nome da pessoa, nada mais. E eu entro num certo transe e eu já não me percebo, eu começo a sentir, naquele momento, dor no peito, mas dores no peito, assim, como que uma coisa insuportável. Depois eu não me lembro muito bem. E eu vejo o homem, um senhor, sentado numa cama de um hospital com uma bata branca amarrada nas costas. Ele está sentado na cama e ele está caído para frente. Nesse momento foi muito difícil eu voltar, eu não conseguia voltar, eu estava inconsciente totalmente. E depois de um processo largo, acho que isso durou, não sei, meia hora, não sei quanto tempo, eu não me lembro, eles me contaram que nesse momento, nesse preciso momento, esse senhor estava tendo um infarto. E ele estava exatamente sendo auxiliado e foi nesse estado que ele estava. Ele se sentou na cama e ele começou a sentir isso. Kátia, qual é a sua dúvida exatamente? Eu até hoje, eu achava que isso era impossível. Não. Olha só, você sendo médium e orando por alguém, você se sintoniza com esse paciente, em geral encarnado, que é por quem se pede ajuda. Então, se alguém infartou a 1000 quilômetros de distância, para o psiquismo humano, não há limite de distância. O próprio caso anterior, de 200 quilômetros, sugeriu algo assim. Então, se você ora por alguém, você vai e se desdobra na direção dele, você se projeta para lá, e ele, vivendo o infarto do miocárdio, e a dor no peito é por causa do infarto, é o sintoma mais típico do infarto do miocárdio. O que acontece? Ele fica em sofrimento, se desdobra pelo sofrimento e facilita a sintonia. E você, que é médium, capta a sintomatologia de alguém, ainda mais com uma dor muito grande. Você ajuda a dividir o sofrimento. Então, tudo aí é bom, tudo aí é explicável, tudo aí é benéfico, né? É claro que você precisa contar com toda uma ajuda de uma espiritualidade ao teu lado, para eles administrarem esse ir e vir de almas, de espíritos, o teu desdobramento, e você, tendo dor no peito, sofrendo, que isso seja muito breve, porque senão você também pode ter efeitos indesejáveis. Mas, em geral, quem lida com isto sabe muito bem
o que está fazendo. Então, isso tem a ver com o nosso tema de verdade, Kátia. Eu aproveito para apresentar a Kátia. Ela está chegando hoje para compor com a nossa equipe. Ela é brasileira, vocês notaram, só que ela reside na Argentina. E ela, então, vai estar conosco sempre que desejar. Queridos, agora as perguntas deixamos para a próxima segunda, se houvesse mais alguma, porque o tema vai continuar. Vejam que tema lindo este, não é? E quanto mais nós conhecermos, melhor. Então, como nós temos 14 minutinhos e vocês estão aí bem atentos e desejando ajudar, nós vamos fazer a nossa prece no sentido da corrente magnética. Todos vocês já ouviram falar nisto, a ideia é tudo muito simples, não tem nada, vamos dizer, mais complexo. A ideia qual é? Somos colaboradores, encarnados, muito bem assistidos pelos benfeitores, que vêm recolher de nós um pouquinho do nosso fluido vital, porque eles vão purificá-lo, multiplicá-lo, e nós vamos juntos, nós que estamos em lugares tão diferentes, formando como que a nossa família unida em prece numa corrente de amor e fluidos salutares. Então, nós vamos buscando a nossa oração e ela será, ao mesmo tempo, de tratamento, ao mesmo tempo de, como que, conclusão do nosso encontro de hoje. De tal maneira que vocês não deixem de ter um copinho com água, para que vocês também tenham esse benefício. Muito bem. Obrigado a todos. Espíritos muito lindos, desde o início, estão nos fazendo companhia, já mobilizando esse plasma divino de todos os filhos aqui presentes para beneficiarem a Terra inteira, os países que estão vivendo as agruras das guerras, dos conflitos violentos, das invasões, dos transtornos do clima, enchentes, furacões, terremotos, tanto quanto aqueles onde temos um grande número de pessoas doentes, sofrendo as agruras das enfermidades clínicas, cirúrgicas e mentais, neste nosso mundo que é um grande hospital, a quem todos nós devemos o nosso melhor. Senhor e Mestre Jesus, nós vamos nos entrelaçando, vamos nos dando as mãos, nos abraçando, irmãos e amigos, em prece humilde e solidária, buscando a melhor doação daquilo que de mais divino houver em nós, correspondendo às expectativas do mundo maior e pelo desejo de todos dos dois lados da vida, agora mesmo, de contribuirmos para a diminuição do sofrimento humano entre encarnados e desencarnados. Vamos criando um campo imenso, por assim dizer, do tamanho da Terra, ideoplasticamente,
uma pirâmide perfeita, de base quadrangular, com a luz dourada no ápice, Jesus no controle de tudo, Maria de Nazaré envolvida neste socorro para a humanidade como um todo. Espíritos angélicos e a nossa substância que coopera com eles todos, preenchendo os domínios da pirâmide, quando formamos um campo, uma região do espaço, delimitada pela figura geométrica perfeita da pirâmide, mas no seu interior, com todo o amor da espiritualidade do mundo maior e de vocês, que hoje são os convidados a um verdadeiro banquete de luz entre grandes espíritos que vieram em nosso socorro, em auxílio a milhões e milhões de sofredores, de todas as mais diversas circunstâncias tristes de um mundo de expiações e de provas como o nosso. O refrigério dos céus chegando para toda a crosta planetária, onde a humanidade se divide em países e cidades, em seus lares, nas ruas, nos hospitais, nas instituições, tanto quanto não é senhor, não é senhora. 14 bilhões de humanos no mundo dos espíritos e a maioria vivendo a tristeza, a infelicidade, o desalento, a enfermidade no perispírito, o transtorno psíquico e o bálsamo da tua amplíssima misericórdia se derramando dos corações irmanados, dos céus que se abriram e que agora dedicam-se aos mais necessitados, favorecendo a nossa recuperação e a ação mais amorosa que de caráter coletivo se pode realizar em torno de uma proposta de oração. Abençoa-nos a todos, Jesus, mas muito mais, familiares e amigos, colegas, conhecidos e vizinhos, mas, sobretudo, por critério da lei de amor, justiça e caridade, os mais infelizes, enfermos, oprimidos e tristes, homens e mulheres, adultos e crianças, dos dois lados, a quem todos desejamos prestar o nosso melhor, hoje e sempre, sob os auspícios do teu inesgotável e divino amor. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado, anjos de guarda, espíritos dos guardiões, espíritos da natureza, guias e mentores, pela oportunidade de amar e servir em teu nome e em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima. Que assim seja, Senhor.
para nós concluirmos de vez, eu pediria mais uma vez a nossa irmã Luciana, se ela estiver presente, para cantar uma musiquinha de fechamento de uma reunião tão preciosa como a de hoje. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança neste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Mundo novo vem aí, gente de coragem para lutar. A verdade vencerá, quem é da verdade saberá. E eu não me canso de cantar. Sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Gente nova vem dizer, vive de certeza quem lutou. A justiça já brotou e a libertação vamos colher. Eu não me canso de cantar. Sou peregrino do amor, vou semear a esperança neste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Se o trigo não colher, fruto não se pode esperar. Hoje é dia de plantar, muito a gente em breve vai colher. Eu não me canso de cantar. Sou peregrino do amor, vou semear a esperança neste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Eu não me canso de cantar. Não me canso de cantar. Muito obrigado, Luciana. Vou pedir a Vivi para interromper, então, a gravação. E vamos nos despedindo por hoje. Não é? Estaremos no dia 16, juntos de novo, esperando que todos tenham se sentido muito bem. Uma linda noite para todo mundo. E até a prece pela humanidade, amanhã ou depois. Não é, Sandrinha? Até a fluido infantil, na quinta-feira e no mais tardar, na segunda-feira que vem. Um grande abraço e muito obrigado a vocês todos.